Boa pergunta. Olha só, no curto prazo pode parecer que são dois caminhos sim, porque você tem um tempo limitado, precisa focar em uma coisa ou outra, ou é Java ou Spring. Mas eu tenho que te falar que você pode misturar. Por exemplo, quando você desenvolve uma aplicação em Spring, na verdade nem você pode, você vai acabar usando Java EE também, porque Java EE, lembrando, é uma especificação guarda-chuva que debaixo dela tem várias outras especificações. Então dentro do Java EE tem JPA e você usa JPA num projeto Spring. Dentro do Java EE tem servlets e, por exemplo, o Spring MVC é baseado em servlets, né? O desenvolvimento dele. Então você vai acabar, mesmo se você for para o caminho do Spring, você vai acabar usando Java EE. Não é um concorrendo com o outro 100% do tempo. Da mesma forma, o contrário, se você for para o Java EE, por exemplo, se você for usar JSF, você ainda pode usar o Spring Security, por exemplo. Então, dá para ver que nem tudo é 100% concorrente. Claro que algumas coisas vão acabar concorrendo. Se você vai desenvolver em JSF, você não vai usar Spring MVC, certo? Se você vai usar o CDI com a implementação Weld, você não vai usar o container de inversão de controle do Spring. Então, tem algumas coisas que realmente concorrem, e aí sim você escolhe um lado por enquanto. Quando você está começando, geralmente você escolhe algo que você vai focar mais, mas no longo prazo eu vejo você aprendendo as duas coisas, porque eu acho que isso torna um profissional, um desenvolvedor mais completo, aprendendo as duas coisas. Disso tudo isso, eu acho que ao invés de colocar um contra o outro, a gente pode pensar mais em stacks. Pensa numa stack para desenvolver uma API RESTful. Stacks é tipo o conjunto de tecnologias, né? Vamos pensar em conjuntos de tecnologias, que é o que a gente chama de stack. Você pode ter uma stack mais voltada para Spring, usando, por exemplo, Spring MVC, Spring Data JPA, Spring Security e, inclusive, JPA, que é do Java EE, né? Mas a gente precisa do JPA aqui. Ou a gente pode pensar numa stack mais voltada para o Java EE, onde você usaria, por exemplo, o JAX RS, CDI e também JPA, por exemplo. Então, eu acho que pensando em stacks assim, fica mais legal, mais visível para você. Então, aí sim, você tem dois caminhos iniciais para começar, né? Você tem dois caminhos, stack mais para Spring ou stack mais para Java EE. Isso eu estou falando num exemplo de desenvolvimento de API. Poderia ser para desenvolvimento de outras coisas, seriam outras stacks, tá? Mas e aí? Qual escolher, um ou outro? E aí é complicado dar uma resposta definitiva, porque não existe o certo e o errado nesse caso. O que você pode fazer é entrar em sites como, por exemplo, a Cato, se o mercado for importante para você, e ver o que está te oferecendo mais oportunidades. Eu acredito que hoje Spring está oferecendo mais oportunidades para desenvolvimento de APIs. Tá? Não quer dizer que JAX RS não é usado, não quer nada a ver com isso. Eu estou falando só que eu percebo hoje um mercado buscando muito profissionais que desenvolvem APIs com Spring, mas eu te recomendo que você valide isso. Entre em sites de emprego, se for esse o caso, e pesquise lá. Tá? Agora, lembrando, só para finalizar, não existe concorrência 100% entre Spring e Java EE. Você usa as duas coisas para resolver problemas e desenvolver um único projeto. Vai ter Spring e vai ter Java EE, com certeza. Você nunca vai desenvolver um projeto só com Spring, sem usar Java EE. E você pode desenvolver projeto só com Java EE sem usar Spring? Pode, mas o Spring também pode te ajudar muito no projeto Java EE.